Beleza, doutores e doutoras, eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um Bonafidcast, o podcast oficial da Bonafide. E de tempos em tempos, entre os advogados, acaba surgindo algum boato de que tem uma tese nova, uma lei nova, ou uma área do direito nova que está bombando, né? Aquela miragem de muito honorário com pouco esforço. Aquela promessa ali de sair do oceano vermelho da advocacia saturada e entrar no Oceano Azul, né, pelo menos para mim toda hora aparece alguma coisa nesse sentido na rede social, né, venha ganhar altos honorários em uma área ainda pouco conhecida pelos advogados, né, quem nunca ouviu uma promessa dessa aí nas redes sociais, né? Pois é, e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, também recebeu muita atenção nesse sentido, né, e de fato, mudou a vida de muitos advogados e outros nem tanto, mas tudo isso que se fala sobre LGPD, o que que de fato é mito, o que que de fato é verdade, pois a gente sabe que na prática a teoria geralmente é outra, né. E para nos ajudar nesse bate-papo, contamos aqui com a doutora Natália Lacerda, que é consultora em proteção de dados e também é mentora de advogados que querem atuar com proteção de dados. E para a gente já começar esse bate-papo, fica à vontade, doutora Natália, para cumprimentar a nossa audiência. Oi, boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, Jean, e agradeço muito pelo convite, tá? Fiquei muito honrada, né, pela oportunidade de estar participando com vocês e eu espero que seja aí um bate-papo útil, né, para as pessoas que têm interesse na área e que querem vir para a LGPD, que eu possa contribuir um pouquinho aí com cada um que tem algum interesse na LGPD. Legal, não, com certeza. Eu conheci, presencialmente a doutora Natália em um evento lá em São Paulo, recentemente, e aí a gente trocando algumas figurinhas ali, falou: "Poxa, vamos marcar um podcast, né, o seu conteúdo, o seu conhecimento aqui é muito interessante para a gente compartilhar aqui com a nossa audiência, com os outros colegas", e agradeço, por ter topado esse convite. E, bom, conta um pouquinho para a gente, doutora Natália, sobre a sua trajetória na advocacia. Você já começou atuando nessa área de proteção de dados ou isso foi uma construção ao longo da sua jornada? Bom, na verdade, a LGPD na minha vida, ela foi um acidente, né. Eu sou advogada, há 15 anos, eu tinha um escritório tradicional, né, de advocacia tradicional, atuava prioritariamente com a área criminal, tá. E quando um pouco antes de iniciar a pandemia, foi quando começou a se falar, né, na proteção de dados aqui no Brasil, eu já estava enlouquecendo com a advocacia tradicional, né, já estava, bem desanimada, as coisas não estavam fluindo como eu tinha programado após muitos anos, e eu realmente e tentando concurso também, né, porque a gente também às vezes tem essa ilusão de que o caminho é o concurso, né, quando a advocacia não está fluindo bem. Então, ao mesmo tempo que eu estava advogando, né, naquela advocacia bem tradicional do interior, eu tentava um concurso público. E quando a gente faz 2 coisas assim, né, já a gente acaba não fazendo nada direito, tá. E isso já vinha me incomodando há um tempo, porque eu pensava muito na questão da especialização, de você ter, algo que você possa ser reconhecido, né, naquela dentro do direito, dentro da nossa, atuação. E eu estava realmente disposta a abandonar a advocacia, foi inclusive quando eu engravidei, e aí eu já tinha mais uma mais um fator aí para pensar, né, que estava vindo uma criança. E um dia eu vi um post de uma pessoa, um advogado, que falava para jovens advogadas, né, e nem era assim o meu foco, mas por acaso apareceu ali para mim um post onde ele falava assim: "Ah, você quer trabalhar na praia?" E tinha uma foto de uma pessoa na praia com um Aham. computador, né. "Ah, você quer trabalhar na praia ou em qualquer outro lugar? Então, conheça a história da fulana", uma advogada que, segundo ele, trabalhava na praia, né. Eu falei: "Opa, eu acho que eu quero isso. Uhum. Vamos Sim. olhar o que que ela tem para oferecer". E, na verdade não era nada disso, né, era, na verdade ele usou essa estratégia para atrair a atenção para o post, mas ele falava, ele apresentava uma advogada que tinha um escritório online, e isso foi um pouco antes da pandemia, né, então o escritório dela já era 100% online,
e ela estava trazendo a LGPD para o Brasil, foi uma das primeiras que eu ouvi falando da LGPD. E comecei a ouvir, né, a entender o que, que era, porque até então, para mim, era uma coisa totalmente desconhecida. Eu não tinha a menor intimidade, tá, com essa área de privacidade, de proteção de dados, e comecei a pesquisar sobre isso. Mas naquela época a gente tinha muito pouco material, né, de pesquisa. Por quê? Porque o Brasil ainda estava engatinhando nessa questão da privacidade, da proteção de dados. E a LGPD não estava em vigor. Então, imagina só, você, né, começar a estudar uma área que nem existe ainda uma lei em aplicação, né? Mais um ônus para as empresas, né? Entre tantos que as empresas têm aí no Brasil, a gente sabe da dificuldade que é ser empresário no Brasil, mas eu quis estudar e comecei a fazer cursos conforme eles iam aparecendo. Na época tinham muito poucos. Comecei a falar da LGPD no meu Instagram e veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, eu falei: bom, agora as pessoas já não queriam muito saber de novas obrigações, né? Com essa pandemia vai ser impossível, né? E foi aí, já que eu acho que eu tomei a grande decisão da minha vida de não abandonar o curso que eu estava. Falei: Uhum. bom, eu já comecei, eu já tinha investido em cursos, eu já estava falando disso aqui no Instagram, já tinha pessoas acompanhando o meu trabalho, e eu insisti. Então, eu passei a pandemia toda falando de coisas que ninguém queria ouvir, né? Falando da necessidade das empresas, da importância, e pegando, né, assim, tentando captar clientes que pudessem dar a oportunidade de eu iniciar alguma coisa para eu ter do que falar na prática, né? Uhum. Porque a LGPD, ela tem o diferencial, né, da atuação da LGPD é realmente você colocar em prática aquilo que você aprende nos cursos. E aí, nessa insistência, né, as coisas começaram a acontecer. E aí eu fui vendo que vários colegas que iniciaram lá junto comigo foram desistindo no meio do caminho, porque Sim. realmente era uma dificuldade muito grande quebrar essas barreiras. Então, o meu Instagram, no início, era muito assim, de quebra de objeções. Eu trabalhava isso o tempo todo, né? E a partir daí as coisas foram acontecendo, foram chegando os mentorados, né? Porque aí as pessoas viram que realmente eu tinha o que ensinar, o que mostrar da minha prática, que eu realmente fazia aquilo que estava sendo falado, e, e foi dando certo, tá? Então, hoje, eu já não tenho mais a atuação na advocacia tradicional, tá? Hoje eu tenho somente os processos que ficaram, né? Porque a gente sabe que tem processo aí que é Sim. eterno, né? Então, eu ainda tenho alguns processos, tá? Antigos do escritório que eu atuo para concluir, né? Para ver se a gente consegue finalizar ainda nessa vida. Mas a minha atuação hoje é 100% com as implementações da LGPD, tá? O trabalho muito online, porque é uma área que te permite fazer essa atuação. E também as mentorias que eu estou aqui trabalhando para crescer, né, para aumentar aí a divulgação, né, que as pessoas conheçam mais esse trabalho, para atrair também um maior número de pessoas que queiram, de fato, trabalhar com a LGPD e possam entender como que é o funcionamento disso na prática. Sim, não, sensacional, sensacional. E eu vejo, quando os advogados começam a se posicionar de uma forma específica na rede social, é natural que outros colegas comecem a seguir. E por falta de visão de negócios, né, é muito comum o advogado às vezes achar ruim, né, falar: "Ah, olha o colega me seguindo, vai me copiar", ou alguma coisa assim. Só que na verdade, tem que olhar com muitos bons olhos isso, porque na verdade você está inspirando outros colegas, isso mostra que você está liderando um assunto, né, então segue o líder, segue o líder. E depois isso pode gerar, parcerias, enfim, né, então é tudo se for, feito de uma forma estratégica, né, muitos advogados acham que quando o colega está indo para a linha de ensino, ou até mesmo venda de cursos ou capacitação, alguma coisa assim, remete que a advocacia está indo mal, e às vezes é muito pelo contrário, a advocacia está indo tão bem
que agora eu estou indo para um outro negócio, né, que vai retroalimentar a advocacia e, na verdade, a advocacia estava indo mal quando estava ali nos bastidores, né, atirando para todo lado, vivendo aquela demora do judiciário, aquela frustração com as decisões, né, dificuldade de conseguir bom cliente, aí nem aparecia quase na rede social. Então ali que assim, se sentindo desvalorizado, né. Então é ali que acredito que o seu cenário, assim, antes de focar na LGPD era um, e agora, né, você tem outra realidade, outro padrão de vida, outros honorários, até talvez até a valorização, a autoestima, a segurança como profissional melhorou nesse sentido. É algo nessa linha mesmo que aconteceu? Com certeza. E você tocou num ponto interessante, né, porque quando eu comecei, algumas pessoas questionavam, né, principalmente questão das mentorias, tá. "Ah, mas você vai ensinar o seu concorrente a trabalhar", Uhum. né. E, na verdade, Jean, hoje os maiores parceiros que eu tenho vieram das mentorias. É. Então eram pessoas que queriam atuar com a LGPD, mas não tinham aquela segurança, aquela confiança. Por quê? Porque na maioria dos cursos a gente não consegue ter essa visão prática de dentro mesmo dos negócios, né? E a LGPD ela é uma lei que ela é multidisciplinar, ela não envolve só o jurídico. Então a gente entra muito no mundo dos negócios, e isso foi uma coisa que eu também precisei aprender, porque eu tinha, né, aquela mentalidade do criminal, de lidar ali com famílias em desespero, né, com os seus filhos, seus maridos presos. E aí, de repente, eu tive que vir para um mundo de negócios, aonde você tem que aprender o negócio do seu cliente para você entender aonde que a LGPD vai se encaixar para ele, né? E o que que aconteceu? A maioria dessas pessoas, os primeiros mentorados que eu tive, hoje são grandes parceiros, porque eles tinham o cliente, eles não tinham ainda aquela segurança para atuar, e mesmo com todo o suporte que eu dava, eles ainda preferiam que eu estivesse ao lado deles caminhando nos projetos, né? Então, agora há pouco eu acabei de fazer uma entrega final de um projeto com uma parceira que foi uma pessoa que passou pela minha mentoria. Olha aí. Não, Então, sensacional. é uma relação que vai se fortalecendo. Então, não é, para mim, hoje, se você me falasse, eu ensino concorrentes, eu nunca ensinei um concorrente a trabalhar, porque todos eles, e os que seguiram de fato, né? Porque algumas pessoas realmente veem que não conseguem, né, dar andamento, que não era aquilo que ela queria, mas os que de fato se empenharam em atuar com a LGPD estão todos comigo. Legal. Não, sensacional, sensacional, porque é justamente a estratégia ali de, né, a advocacia não deu certo, agora eu vou para a educação. É um braço a mais que cria ainda mais autoridade, o cliente vendo, você ali como, professora de outros advogados, né, ainda vai valorizar mais ainda, né, então é um negócio que se retroalimenta, né, até o próprio mentorado acaba trazendo um caso mais complexo para o mentor, né, então é importante a gente tocar nesse assunto, para abrir a mentalidade também da nossa audiência, nesse sentido, né, de mentorias, de treinamentos. E você comentou, que teve alguns, mentorados ali que talvez tinham uma percepção e quando eles sobre LGPD, e quando eles viram na prática, talvez não ia ser, talvez o que eles esperavam. Você consegue identificar talvez um motivo de frustração? Talvez essa, expectativa de trabalhar na praia, que vai ser pouco trabalho, vai ser fácil e muito honorário. Qual que seria talvez o motivo que quando o advogado começa a trabalhar com LGPD pode gerar uma desistência ou ele achava que era uma coisa e na verdade é outra. Olha, os principais casos, tá, que passaram por mim, o que que acontece? Eu sou do interior, tá? Eu estou aqui a 90 quilômetros de Belo Horizonte e a minha atuação é praticamente 100% online, tá? E muitos advogados que estão nessa situação, que estão atuando no interior, ainda não perceberam que o céu é o limite dentro da internet, né? Que a gente consegue não ficar preso somente ali na sua região, né? No seu local, dependendo só de indicações, de conhecimento regional. A gente consegue ampliar essa atuação.
Então, a maioria dos casos, né, de pessoas que viram que não conseguiriam ou que não quiseram tentar, são exatamente essas pessoas que ainda estão muito presas na faculdade de direito, na advocacia tradicional, daquele escritório onde o tio vai lá e traz um cliente e a avó leva o outro, né? Então, Sim. assim, e um segundo ponto também que eu observei muito é a questão da não especialização. Algumas pessoas imaginaram que conseguiriam trazer a LGPD para dentro do escritório para ser mais um braço ali do escritório, sem uma especialização de fato, né? Mas como eu falei para você, a LGPD ela é uma lei multidisciplinar e a gente acaba tendo que ter outros conhecimentos além do jurídico para dar um suporte integral para o cliente. E o advogado tradicional, né, a escola de direito tradicional, ela não ensina essa abertura de visão. A gente fica muito focado ali em leis, né, em códigos, e não tem essa visão mais empreendedora da advocacia, né? Então, o que eu percebi das pessoas que desistiram foi muito isso, sabe? Tanto a falta da visão estratégica de conseguir clientes fora daquele ambiente ali que ela está presa, né? E também a questão da não especialização, de achar que ia ali estudar, ler a lei um pouquinho e ia conseguir aplicar aquilo em conjunto com outras coisas, e viram que, na verdade, precisava de um pouco mais de dedicação, de estudo. Uhum. Não, isso aí É um grande, é um grande investimento, né, que a gente faz para atingir essa questão de ser uma autoridade naquele assunto, né, e de ser especialista, né? Não basta a gente querer, exato, a gente precisa realmente ser, né, e investir para ser. E algumas pessoas não estão dispostas a isso, né? exato, Não entenderam exato. ainda essa importância. É, exatamente, isso aí é muito bem pontuado, porque não é só: "Ah, vou ler a lei ali, ah, entendi, entendi, é porque a LGPD é uma lei, né, ah, não, li a lei, pronto", né. Mas você vai ter que cavar, vai ter que ter profundidade nisso, né. E, enfim, Sim. isso vai exigir tempo, vai ter que ter renúncias, né, a cada escolha, uma renúncia, né, Nossa, então, muitas, você vai ter que deixar muitas. algumas coisas para trás, né, imagina se hoje você não chegaria onde você chegou, se você tivesse ainda também pegando processos de outra área, né, então muitos advogados querem ser uma autoridade, querem ser referência em uma matéria, em uma questão, só que às vezes não consideram que vai ter que deixar outras para trás, né. E lógico que isso não é do dia para a noite, isso é um processo de transição, né, mas para você ser o especialista ou mais bem pago sobre tal assunto, você vai ter que ir soltando uma carga aí no meio dessa trajetória, né, você vai ter que ir liberando peso. Porque o seu tempo é limitado, então vai ter que focar, vai ter que de "Poxa, mas apareceu um caso ali, vou ter que deixar de atender?" Vai, né, porque a curto prazo vai ser interessante, mas isso vai ser uma bola de ferro no seu pé, que vai te impedir de você chegar onde você quer com um destino, mais promissor, né, sendo uma autoridade, sendo uma referência, né. E até eu vejo uma certa resistência pelos advogados, quando olha pra LGPD e às vezes já tem a impressão que: "Ah não, isso aí vai ser só para grande empresa, é muito difícil eu conseguir cliente, como é que eu vou chegar num grande empresário para oferecer algo disso", né. E já vai criando uma série de barreiras na própria mentalidade, né, que tem tudo como contornar, né. Você é uma prova viva disso, né, que você tem ótimos É, clientes, né. Mas será que também o pequeno empresário, né, se ele não tiver adequado, ele também não pode ficar de fora talvez de alguma concorrência ou algo do tipo? Uma licitação? com certeza. O que que acontece hoje, tá? É o que eu gosto muito de abordar, até no meu Instagram mesmo, eu uso muito isso para os mentorados, tá? Muita gente chega para mim e fala assim: olha, mas eu não consigo fechar com o cliente, eu não consigo prospectar o cliente. E aí você vai olhar o que ele está fazendo, o que ele está divulgando, e ele está preso lá na questão da multa de 50 milhões, porque a lei, né, diz que as multas podem chegar a esse valor aí astronômico. Mas, para o pequeno empresário, isso não toca na dor dele. Por quê? Porque ele sabe que ele nunca vai pagar uma multa dessa, porque não é a realidade dele. Exato. Mas ele vai perder contratos. Ele vai ter o cliente dele cobrando dele, né? Então, eu costumo falar, são duas coisas, tá? Que eu falo muito para os meus clientes e para os meus mentorados.
Primeiro ponto, o pequeno empresário ele precisa entender que os contratantes deles estão se adequando e eles não vão fazer negócios com quem não está adequado. E aí eu tenho exemplos, tá, reais, né? Inclusive, eu acho que a gente comentou sobre isso no evento, de uma amiga pessoal que perdeu um contrato grande com o Mercado Livre porque ela não estava adequada e ela foi participar da concorrência e quem passou na frente dela estava com a adequação em dia. Então, assim, isso já é realidade, tá, Jean? Já está acontecendo. E o outro ponto é que eu costumo equiparar o Código do Consumidor, quando ele começou, que havia ainda aquela descrença, né? As pessoas não sabiam ainda para onde ia, e hoje a maioria das ações de juizado especial são o quê? Questões de consumidor, É verdade. né? Então a coisa evoluiu a um ponto que hoje todo consumidor sabe dos direitos dele e cobram, né? E com a LGPD é a mesma coisa, até porque a LGPD tem um pezinho lá no Código do Consumidor também, Sim, né? É um dos braços ali da LGPD, é essa questão consumerista. Mas as pessoas estão cobrando. Se você olhar hoje no Reclame Aqui, colocar a LGPD, você vai ver assim, o número enorme de reclamações já usando a LGPD, o mau uso dos dados, né, a falta de transparência das empresas, os compartilhamentos indevidos. Então, tudo isso gera o quê? Crise reputacional na empresa. sim. E eu falo muito o seguinte: o grande ele tem caixa para bancar alguns deslizes, o pequeno não. Né? Então, qualquer ação aí no juizado especial, qualquer indenização que ele tenha que pagar, qualquer contrato que ele perca, dói muito no bolso. Sim. Então, esse é o grande, né? Esses aí são os maiores pontos que eu mostro dentro da realidade, do que já está acontecendo no cenário hoje aqui no Brasil. Sim, isso você pontuou muito bem, até porque até esse caso que você compartilhou comigo lá, que a pessoa acabou perdendo, né, e aí, essa oportunidade, né, e ela queria para ontem, daí aí já era tarde demais, não tinha como fazer uma adequação em tão pouco tempo assim, né. E esse argumento que você traz ali e até ajuda advogados a apresentar a proposta, né, de uma forma muito mais na realidade do cliente, porque isso que você comentou, eu já ouvi muita gente falando, "Ah, a multa chega a tantos milhões", mas é algo tão fora da realidade do empresário, que realmente do pequeno empresário, né, para ele, tá bom, né, parece o balelômetro, né, fala: "Ah, da onde que isso aí vai acontecer comigo, né, balela isso aí, né". E trazer um caso real e uma aplicação prática para ele, de mostrar ali que, pô, justamente por você ainda ser pequeno, né, que é por isso que você não pode errar, né, é sempre aquela questão, o cliente ele tem que se ver no ponto A e contratar o advogado, ele vai para o ponto B. Não fazer nada, ele vai para o ponto C, e o ponto C tem que ser terrível. Imagina os prejuízos, as perdas, a multa, e não só a multa, as oportunidades de participar de uma licitação, de uma concorrência, de um negócio, né, então o advogado tem que, fazer essa venda consultiva, né, e entendendo de negócios, entendendo de empresas, isso aí é fundamental para essa atuação com LGPD. E eu tenho uma dúvida, assim, para a gente até falar um pouquinho de LGPD na prática, né. Não é só fazer um Word de 2 páginas, né, falando: "Esta empresa promete que cumpre LGPD", né, e é verdade esse bilhete aqui, né. Esse E bilhete. a não é assim, né, lógico que varia também de caso a caso, né, mas o que que a empresa precisa fazer, na prática para ficar adequada? Alguns exemplos, talvez a parte de tecnologia tem que estar reforçada, existe um jeito certo ali de compartilhar e guardar senhas, dados de clientes, não pode colocar só numa planilha lá numa pasta que todo mundo tem acesso e pode colocar num pendrive e levar, né. Talvez algum tipo de rotina entre os colaboradores, né. Enfim, o que que é essa conformidade com o LGPD na prática? Teria alguns exemplos práticos para a gente entender melhor? Sim. Na verdade, quando a gente vai fazer um projeto de implementação, o primeiro ponto, né, o primeiro passo é entender o que que é aquele negócio, tá? Então, a gente pode, hoje, ter projetos aí que vão de 3.000 a 30, 40 mil. Por quê?
porque a variação é de acordo com as atividades, com as operações que a empresa realiza, tratando os dados dos clientes, né? Dos clientes, dos funcionários, dos fornecedores, colaboradores externos, enfim. Então, o primeiro passo é uma avaliação para eu entender o seu negócio e ver o que você de fato precisa, tá? Agora, os principais pontos são um levantamento, que a gente chama de mapeamento, tá? Do que a empresa faz com os dados, ou seja, quais são os dados que ela coleta, para que ela coleta cada dado, com base em qual requisito da lei ela trata esses dados. Então, você tem que ter hoje um inventário, tá? De todas as suas atividades, e a gente vai destrinchando ali dentro de cada operação tudo que é feito com esses dados para explicar o porquê, a finalidade, as Uhum. questões que seriam para uma eventual fiscalização, né, a empresa conseguir comprovar a adequação. E o segundo passo, a gente inicia as etapas de implementação com base em documentos e medidas técnicas. Então, muitas vezes, a gente vai trabalhar junto com um profissional da segurança da informação, da tecnologia da Hum. informação, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar de um grande número de medidas técnicas, por exemplo, a questão das senhas individuais, a questão Sim. dos papéis, tá? Porque muita gente fala, às vezes, as pessoas associam a LGPD ao meio digital, às máquinas, e na verdade não é. Ela também protege dados em meio físico. Sim. Aquela papelada que a gente vê em cima das Uhum. mesas, né? Então, o que a gente faz? A partir do mapeamento, a gente começa a identificar esses problemas. Então, olha, eu estou vendo que você tem um armário aí que não tem chave, não tem controle, qualquer pessoa acessa esse armário, a mesa da sua secretária está lotada de papel, qualquer pessoa chega ali e vê. O seu Pois é. computador está cheio de post-it com senhas, né, com nomes. É até Então, a gente isso, né. começa a fazer esses ajustes, tá? Descarte de dados, como que você está descartando seus dados? A gente teve recentemente um problema da Caixa Econômica Federal, que colocou o lixo para fora, e eu não Hum. sei por qual motivo ele se espalhou numa praça e tinha alguém filmando. A pessoa inicialmente filmou por causa da sujeira. E quando ela chegou, se aproximou dos documentos, ela viu que eram extratos bancários dos clientes Nossa, que estavam circulando lá na praça meu Deus. livremente, né? E aí você imagina, se você é um cliente desse banco, né, o que que você vai fazer com o seu com o seu extrato bancário circulando na praça Meu pública. Deus. É. Então, assim, são questões que a gente antecipa para o cliente, para já blindar a empresa, de fato, para não vir a acontecer esse tipo de problema. E aí a gente vai avançando, né, para as questões das máquinas, as senhas, as verificações de e-mail, né, para você evitar erros de destinatário, Uhum. compartilhamentos de senhas, tá? Acessos indevidos, se o funcionário usa equipamento próprio para trabalhar, ou se a empresa fornece um equipamento, se ela tem uma política para devolução desse equipamento com segurança, ajuste dos contratos de trabalho, que são importantíssimos, porque tanto a gente protege os dados desses funcionários, quanto também põe as responsabilidades se eles não seguirem as regras da empresa. Então, a gente precisa organizar essa questão trabalhista também dentro da empresa. Os contratos com parceiros, com clientes. Então, a gente faz toda uma análise dessa documentação. E, além disso, a gente ainda tem as políticas obrigatórias, os documentos obrigatórios que a própria lei exige. Então, a lei te exige um registro das operações, que é aquele levantamento inicial que eu falei para vocês. Ela exige um relatório de impacto em alguns momentos, onde a gente vai fazer um levantamento de tudo que pode acontecer, do que a empresa pode fazer para mitigar os riscos ou para conter algum dano que já tenha ocorrido. A gente tem uma série de documentos que a própria lei já determina que a empresa tenha para que ela possa demonstrar essa conformidade. Então, assim, é um trabalho É, longo, né? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. é. Não, adorei saber esses exemplos aí e até me abriu a mente para até isso, até o post-it colado ali, o papel em cima da mesa, né, então é realmente é muito mais que o só o digital, o sistema, realmente é bem ampla essa atuação, né, e acredito que Mas ali
Mas a gente precisa dizer o seguinte: nem todas as empresas vão precisar de todas essas medidas, tá? Isso vai depender Uhum, do tipo de negócio, do tipo de atividade que é exercido dentro daquela empresa e a gente vai ajustando os documentos para aquilo ali. Então, eu tenho projetos que eu fiz em um mês, que era um negócio muito pequenininho, de uma uhum, influenciadora digital. Ela não tinha grandes volumes de dados sendo coletados, ela tinha contato com uma plataforma que estava bem adequada. Então, assim, foi um trabalho muito pequeno, a gente conseguiu terminar em um mês. Mas eu tenho projetos que já vão para mais de um ano e a gente não consegue concluir, porque cada hora parece uma coisa, né? Cada hora caramba. inicia ali uma atividade nova no setor, vamos ter que rever todos os processos. Então, varia Hum, muito, tá? Nem sempre a gente vai ter todos esses passos em todas as empresas. sim, Então, sim. é importante dizer isso, porque às vezes a pessoa assusta, né? Ela escuta e fala: Nossa, eu não tenho condição de É fazer isso na minha muito, né? É empresa, muito porque é muita difícil, né? coisa. Aham, Exatamente. E sim. também, assim, hoje é plenamente possível a gente se organizar para atender o cliente dentro das necessidades prioritárias dele. Então, por exemplo, a sua empresa ela tem alguns pontos de vulnerabilidade maiores. Então, você, de repente, hoje não está disponível para fazer um projeto integral, a gente consegue ir ajustando os pontos de maior vulnerabilidade para você ter o mínimo de garantia, Uhum. caso você venha a ser fiscalizado, que você tenha aí um mínimo de conformidade para você ficar mais tranquilo, né, para dar os próximos passos futuramente. Não, perfeito, perfeito. Que aula. Não sei se a nossa audiência 100% conseguiu captar, mas a gente teve uma brilhante aula aqui em vários dos sentidos. Você pode oferecer para a empresa algo pontual, né, algo mais até para Isso. ficar uma proposta mais atrativa, né, e é muito mais fácil você vender para quem já é cliente do que a venda para quem nunca te contratou antes. Então você pode ao invés de fazer uma super proposta lá, ó, 40.000, senhor empresário, e ele tomar um susto e falar assim: "Ah, vou pensar, qualquer coisa te falo", e desaparece, fica incomunicável, não te atende Some. mais, né, some, né. Eh, Faz uma proposta ali, né, mais emergencial, ele gostou, deu certo, tal, e aí vem com uma segunda etapa, né, você citou ali de uma forma muito bem esclarecedora, que tem clientes ali que é algo realmente pontual, algo menor, né, mas tem situações ali que é contínuo, né, uma nova demanda, um novo produto, uma nova realidade ali, um novo braço da empresa ali que surge e precisa adequar também, né. Então, você fazer uma proposta menor para ganhar esse cliente, né, e depois vai sugerindo ali, melhorias, né, porque mudou alguma coisa na empresa, é necessário que essa nova parte ali, muitas vezes, também precise passar por como se fosse vamos dizer, uma pintura, né. Então eu construir uma pecinha nova ali, vai ter que vir pintura ali também, né, então tem que garantir que essa novidade ali, né, então é um E tem atendimento. um outro ponto interessante, que é a questão do encarregado de dados, né? Que todo mundo fala do famoso DPO. Então, a lei ela diz que as empresas precisam nomear um encarregado para que ele possa fazer algumas ações e principalmente a ligação ali entre o titular, a empresa e o órgão fiscalizador, que é a autoridade Uhum, nacional. Então, em regra, todas as empresas devem ter um encarregado de dados. Os menores, os agentes de pequeno porte, pela resolução número 2, ele poderia ser dispensado da nomeação do encarregado, mas ainda assim ele precisa de uma pessoa que faça esse elo aí, essa ponte, né, de uhum, atendimento ao titular, de organização dos documentos da empresa. Então, é uma necessidade também que a gente consegue atender, às vezes, o próprio cliente, né, após o encerramento do projeto, dando continuidade com uma assistência a ele como encarregado fora da empresa. Então, ele não vai te contratar para você ser um funcionário dele. Ele vai te sim. contratar para uma consultoria, né? Você, de repente, fecha aí uma consultoria mensal, uma consultoria anual, onde você fica responsável por dar esse suporte para o cliente, mesmo após o encerramento do projeto. Não, maravilha, que é o que muitos Então, advogados querem também, né, algo recorrente, né, com mais previsibilidade, né, justamente fugindo daquela, da advocacia tradicional, né, que é, de repente, eu costumo dizer que era a boca de jacaré, né, que de repente vai muito bem, vai muito mal, é um sobe e desce, né, então vai bem, vai mal, vai bem, porque aquele atendimento saiu no honorário, aí desapareceu, nunca mais, né.
a pessoa fez um divórcio, beleza, aí sumiu, nunca mais aparece, né. Então, dá para fazer tanto um projeto pontual, quanto algo contínuo, né, muito interessante nesse sentido, né. E, assim, falando de honorários, você até falou uma faixa de valores que você pratica hoje, mas você sentiu uma melhoria em relação à sua advocacia antiga, tradicional? Tem um antes e depois? Assim, dá para tirar bons honorários com LGPD? Olha, Jean, eu preciso, falar que é o seguinte, não a mudança não foi somente por causa da mudança de área, houve uma mudança de mentalidade também, que eu precisei passar, assim, de uma forma muito dolorosa, porque eu precisei aprender que não é todo cliente que é para mim, que eu não tenho que atender todo mundo, que eu não tenho que ceder o tempo todo, né, porque eu tenho que ter cliente, porque o meu concorrente está ali do lado cobrando mais barato. Essa abertura para o online também trouxe uma mudança, tá, nessa questão das cobranças, dos valores. E um outro ponto também que é lidar diretamente com as empresas. Quando você lida com uma empresa, o seu contrato ele é mais fechado, ele é mais alinhado. Você está lidando com pessoas que lidam com isso rotineiramente, então não é uma pessoa leiga que não está entendendo o que você está falando, mas está assinando ali de qualquer jeito e vai descumprir porque não se importa, né? Sim, Então você consegue ter garantias maiores, tá? Lidando com as empresas, mas ao mesmo tempo a mudança da mentalidade. Porque se eu não entendesse que eu tenho que falar nãos, que eu tenho que me posicionar e que não é todo mundo que eu tenho que abrir as portas e atender, eu não teria saído do lugar. sim, Então, assim, houve um investimento muito grande nessa questão da mentalidade, de estar em ambientes com pessoas que tinham essa visão também de crescimento, de não ficar preso somente no interior, né? E com isso fluiu muito, né? Por quê? Porque aí eu passei a ter uma, uma, uma esteira ali de projetos, de níveis de projeto, né? Onde eu poderia fazer um projeto muito simples e um projeto integral dentro de uma empresa. E aí, com isso, eu consegui também atingir outras pessoas, outras empresas que tinham algum tipo de relação com essa empresa que eu estava atendendo. Então, eu precisei criar essas estratégias também, porque eu conseguindo mostrar a importância e mostrar que o parceiro comercial dela precisava daquilo também, eu consegui atrair uhum. também essas empresas que estavam ali no entorno, e com isso, com certeza, sim. Você falou aí da questão dos honorários, né? Eu posso te dizer que a transformação foi 360 graus, porque assim, eu dei uma volta e não retornei para o mesmo lugar, Cento e né? Eu oitenta falei então, né, para eles. 180, às vezes aí a gente vai para o mesmo Na número, né. verdade na verdade foi uma volta muito grande, Uma volta mas completa, né, mas quando mas eu em vou graus para outro número, né, cento e mas oitenta. quando eu voltei para, né, para o lugar que eu estava, já não era mais a mesma coisa. Sim, Então, assim, já eu fiquei pensando: "Como que eu fiquei tanto tempo ali, vivendo aquela situação, e hoje a gente consegue enxergar aí tantas novas possibilidades e fazer tudo tão diferente, né, sim. dentro de casa, no mesmo local, mas com essa abertura aí de mentalidade. Então, É, assim, foi bem exato, exato. Isso que você comentou é muito importante a gente pontuar, porque lógico, o tema do nosso episódio é sobre LGPD e tudo mais, mas se não houver uma mudança de mentalidade no advogado, pode ir, agora é tributário, agora é trabalhista marítimo, agora é direito do astronauta. Você pode ficar pingando de área em área que não vai mudar, né. Até dando um exemplo aqui fora do direito, né, vamos pegar, não sei se todos conhecem, vou tentar pegar uma figura pública aqui, Flávio Augusto, né, dono da WhatsApp, né. Ele trabalha com a parte de desenvolvimento pessoal, cursos, né, curso de inglês, né. Então já sei, para ser bem-sucedido é curso de inglês que dá dinheiro. Não, não é isso. Não é a área que o Flávio Augusto escolheu para atuar, é a mentalidade, quem é o Flávio Augusto. Então hoje, quanto que é uma hora com o Flávio Augusto? Quantos $1000, não é, uma hora com ele? E por que que não pagam isso para você? Então a grande questão é, quem você precisa se tornar para conseguir o resultado que você tanto
deseja, né. Então é muito da sua mentalidade, coisas que você acredita e te limitam, valores de honorário que você que está limitando, você poderia cobrar mais, mas você mesmo se limita, né. Então, esse parênteses que a gente fez aí, né, que, provavelmente você convivendo com, pessoas que também tinham esse ritmo, essa mentalidade, essa visão de negócios, né, com certeza, não só a questão de focar em LGPD, mas essa mudança de mentalidade, sem dúvida, eh, abriu, né, horizontes aí para te permitir, né, viver essa nova realidade, sem dúvida, né. É, e assim, eu percebi que o cliente sente. Uhum. Ele sente, né, quando você até onde você vai. Sim, Então, a segurança na hora de passar um honorário e explicar a importância da sua atuação para justificar aquele valor que você está passando, isso aí é essencial, sim, né? Você não está simplesmente abrindo ali a tabela da OAB e passando um honorário que a OAB coloca ali como limite, né? E, enfim, entrando ali naquela concorrência, a gente tem aquela segurança de se posicionar e justificar e mostrar para o seu cliente que aquele valor que está sendo proposto está muito abaixo do que ele vai receber, né, te contratando. Que sim, ele realmente está fazendo uma escolha que vai ter um retorno, que não é apenas mais um advogado que está cobrando um honorário, às vezes, maior do que sim, os outros, e ele vai escolher o da sala do lado. Né? Então, essa questão da segurança, de você saber se posicionar e saber mostrar o valor também, é essencial. Eu sim, acho que fez toda a diferença também na hora da apresentação das propostas, nas estratégias de apresentação, né, para a gente entender que cada cliente vai ter uma sensibilidade de alguma forma. Então, hora você manda uma proposta escrita, hora você faz uma reunião, né, hora então, você tem que entender também, ter essa sim. sensibilidade de transitar, né, entre as várias personalidades aí que vêm para a gente poder trabalhar. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer nos nossos treinamentos comerciais, né, que a insegurança ela é contagiosa. Então, o advogado ele está inseguro, ele transmite isso para o cliente. O cliente até veio, às vezes, por indicação, estava pronto para fechar, mas por insegurança o advogado começa a falar demais. E a grande moral da história para você fazer boas vendas é falar pouco, é saber fazer as perguntas certas e deixar o cliente fazer. Igual o psicólogo, né? Ao invés do psicólogo já falar para você, ó, é isso que você está fazendo errado, é aquilo, aquilo, aquilo. Ele vai fazendo as perguntas para que você, ao responder as perguntas, você verbalize justamente o que a pessoa do outro lado queria, que você É, se ouvisse falando, né. Então, assim, essa parte de não só saber da lei, do fazer, né, é importante, lógico, mas o saber vender, né, e se lidar com pessoas, a persuasão, a parte comercial, né, também é muito importante, né. E para atuar com muito. LGPD, eu acredito que não é só ler um livro, ver um vídeo no YouTube, ler a lei, né, agora fazer um post lá, mudar a bio do Instagram, falar: "Ó, agora eu atuo com LGPD", e espera os clientes chegarem, né, não é bem assim, né. Então, você teria talvez uma dica, claro que a gente vai comentar já com isso, caminhando para vai comentar sobre isso, né, caminhando aqui para o final, né, mas você teria alguma dica para esse momento de por onde o advogado poderia começar ou como conseguir talvez os primeiros clientes? Olha, quando eu decidi que eu ia realmente sair da advocacia tradicional, o meu primeiro cliente foi pro bono. Eu precisava de um De um case, eu case, precisava exatamente. né. Então, assim, eu tive a honestidade com o meu cliente de falar: olha, estou começando, é uma área nova, as pessoas ainda não sabem, mas eu preciso de alguma forma colocar isso em prática. Vamos fazer uma parceria? E aí deu certo, e foi ali que eu aprendi muito, muito o que era de fato a prática da LGPD. E isso que me deu segurança para eu começar minhas primeiras mentorias também. Porque Legal, quando veio o primeiro mentorado, eu já tinha passado, né, por esse laboratório aí pro bono e já sabia o que falar, já sabia como funcionava isso na prática. A partir legal. desse vieram outros, né? Então, hoje
o que eu falo para os meus mentorados, né? Como começar? Eu falei, gente, a gente precisa de dinheiro, sim, todo mundo trabalha por dinheiro. Mas se você está nessa fase muito embrionária ainda, pegue um cliente pro bono, ainda que não seja um grande cliente, mas um projeto mais enxuto, para você se colocar ali no mercado, para você se colocar, sentir, né, aquela como que funciona ali na prática, sentir o seu Uhum. projeto, para a partir dali você ter até mais segurança até nas negociações com os próximos clientes. Sim. Então, isso para mim funcionou muito na época que eu comecei. Isso foi em 2018 para 2019, né? Que a LGPD estava começando, tinha sido publicada e estava começando de fato a ser cobrada, né? Nas Aham. empresas, até pelas empresas maiores. Então, esse foi deu certo, tá, Jean? E isso aí é uma coisa que funcionou para mim lá atrás, quando eu comecei a estudar direito. Eu tinha a vontade de ser advogada, e aí eu saí do emprego que eu estava, entrei na promotoria de justiça, no Ministério Público, e a primeira promotora que eu encontrei, eu falei para ela: olha, estou no terceiro ou quarto período de direito, meu segundo ano, e eu quero aprender como é que funciona isso aí. Legal. Você não quer deixar eu ser voluntária aqui, não? Eu quero aprender aqui a prática. E aí fiquei na promotoria o resto da faculdade Olha isso. fazendo esse trabalho pro bono, fazendo esse trabalho voluntário para aprender. E isso que me deu segurança de quando eu terminei a faculdade, eu montei o meu primeiro escritório. Eu já sabia tudo, como que funcionavam as audiências, como se comportar em audiência, como atender o cliente, como movimentar os processos, porque eu estava ali dentro o tempo todo. E com a LGPD eu segui o mesmo caminho e deu certo também. Legal. Claro, Não. claro que não é todo mundo que tem essa disponibilidade, né, Jean, de poder parar tudo para pegar um cliente sem cobrar, mas Uhum. é um caminho bem válido para quem está começando e quer ter a primeira experiência prática. Sim, sim. Eu ia comentar que realmente é uma excelente dica, né, e claro que tem realidades que isso não é possível, né, mas muitas vezes não é possível só por um desejo, a gente vive muito isso, né, na principalmente nesses tempos modernos, né, nessa nossa geração, de que eu quero primeiro a medalha de ouro para depois treinar, né, para depois me esforçar, né, então, às vezes é isso, às vezes você vai ter que ralar, fazer um pro bono, tal, e você vai ter que plantar para colher, né, uma coisa que para os antigos é uma coisa super normal, né, porque era assim que a vida sempre funcionou, mas a gente vive também agora tempos assim que há essa inversão, né, e você seguiu ali, tanto até com essa oportunidade do estágio ali, né, fazendo de forma voluntária, né, você plantou e colheu. Às vezes o resultado não vem no tempo que a gente espera, né, com a velocidade que a gente tanto deseja, mas uma hora esse resultado vem, né. E uma coisa, já caminhando para o nosso final aqui, vou fazer uma pergunta mais até filosófica, tá. Uma coisa que o marketing me ensinou é que quando algo é de graça, você é o produto. Um exemplo disso é a rede social, né. Olha, o Instagram não me cobra nada, né, pra eu entrar aqui e postar e publicar e tudo mais. É porque você é o produto. Você é o produto de quem anuncia, né. Pagam para o Instagram, para que o Instagram jogue, né, a sua publicidade, os anúncios ali para você, porque você é o produto do Instagram, né. O Instagram vende você, né, para o anunciante. E hoje, eu sei que eu vou na farmácia e eu compro qualquer coisa, inclusive essa semana comprei algumas coisas ali, e aí quando eu informo meu CPF, eu pago muito menos, né, eu informo meu plano de saúde, eu pago muito menos, né. Mas até onde isso aí é uma vantagem, né. Se eu não compartilhar o meu histórico, né, até com seguradoras de carro, né, não compartilhar meu histórico de multas ali, eu pago mais caro, né. Se eu não expor os meus dados, eu pago mais caro. Então aí que é a pergunta filosófica que eu gostaria de saber a sua opinião, ou se eu estou filosofando demais, né, mas considerando que os dados são um novo petróleo, é evidente que a cada dia, os dados terão mais e mais valor. Você acha que a privacidade em breve vai ser um artigo de luxo? E é por isso que essa proteção de dados é uma área que tende a ser cada vez mais bem remunerada? Olha, eu vou te responder com uma questão real, tá? Eu tenho um cliente que ele me trouxe um contrato
de um benefício do cartão farmácia. Você falou da farmácia aí, né? E o que acontecia? A farmácia receberia o banco de dados dos funcionários dessa empresa e daria um desconto ali nas medicações que esses funcionários comprassem na farmácia. Só que o contrato veio muito desalinhado e a gente não poderia jamais permitir que o meu cliente, né, fizesse os contratos naqueles termos. E aí, numa conversa com a consultoria, eu solicitei, eu falei, olha, eu preciso, entre nós aqui, né, claro que dentro dos sigilos, eu preciso da transparência do que não está permitindo que vocês assinem um contrato da forma que eu coloquei, porque eu limitava ali o acesso aos dados, né, dos funcionários para dar uma proteção para eles. E aí eu tive acesso a um documento, tá, da farmácia, um documento interno, do que seria feito com esses dados depois da informação. E é realmente assim, assustador. Foi uma das coisas que mais me chocou na minha atuação até hoje. Eu não imaginava o que aconteciam com os nossos dados ali, além do que a gente vê, né? Que a gente Aham. sabe que eles vão utilizar o nosso CPF, mas eu não tinha noção da gravidade do assunto. E aquilo me assustou muito. E eu passei a ter uma outra visão, sabe, da proteção de dados e da privacidade, que é algo maior ainda, né? Uhum. Então, eu penso que existe na lei um princípio que é o da autodeterminação informativa. Então, a LGPD ela traz para os titulares, nós todos, né, o poder de determinar o que será feito com esses dados. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia está tão avançada que eu acho que a gente vai se perder aí nesse caminho, sabe? Eu vejo aí que a gente vai se perder e eu não sei como que nós vamos conseguir recuar para tomar posse, de fato, dessa privacidade e dessas garantias que a gente precisa. Então, a gente Sim. precisa preparar aí para um mundo novo, né, com grandes perdas, para também ter alguns benefícios, né? Porque a gente não vai falar que é 100% ruim, mas a gente tem alguns benefícios, sim. Mas eu acho que esse assunto, Jean, vai ter que ser muito debatido ainda, muito pensado, para a gente conseguir chegar no meio termo, porque o cenário é bem apavorante, sabe? Sim, Sem sim. querer assustar as pessoas, mas é um cenário assim, bem aterrorizante. Parece umas coisas meio de ficção científica, né. Hoje a gente percebe isso, a gente começa a falar sobre algum assunto, né, esses dias, isso aconteceu comigo de verdade, né, fazia muito tempo que eu não vi uma marca de chinelo nas prateleiras, né. Falei: "Nossa, nunca mais será que fabrica ainda, né?" Era Haider, né, no caso. Falei: "Nossa, nunca mais vi Haider, né, será que ainda tem Haider?" E falei isso, Haider pra lá, Haider pra cá, foi questão de minutos ali, de repente, rolando aqui o feed, né, pum, Haider. A propaganda institucional da Haider, falei: "Ah, não é possível, cara". É Então assim, assustador. é assustador, né. E assim, onde tem problemas, né, tem honorários, então sem dúvida é uma área que vai ter muita demanda, né, muito promissora, e hoje muitos advogados já te procuram, já caminhando agora até para o final desse nosso bate-papo, gostaria que você, deixasse também, como que as pessoas podem te encontrar, os colegas que querem saber mais sobre a sua mentoria, né, fica à vontade aí, o microfone é seu para apresentar um pouquinho como que você pode ajudar os advogados nesse sentido, como eles podem te encontrar nas redes sociais. Olha, hoje eu atendo tanto as mentorias, tá? Ensinando de fato, né, a prática para quem quer aprender a lidar com a LGPD, e eu também atendo muito advogados que às vezes têm o cliente, mas não sabe como fazer, e eu assumo esses projetos dentro dos escritórios de advocacia ou também com consultorias pontuais. Então, às vezes a pessoa está ali com o projeto, ela tem uma determinada dúvida, ela quer esclarecer alguns pontos, então eu presto essa consultoria também para os escritórios de advocacia. Tudo que eu faço está no meu Instagram, Natália B. Lacerda, tenho meus contatos, tem todos né, os possíveis serviços que eu presto hoje, tá? E tem o meu WhatsApp lá, quem quiser me chamar, trocar informação, né? Estou sempre aberta para receber, né, essas pessoas e gosto muito de receber esses contatos, de ajudar, de
orientar. Então, está tudo lá, Natália B. Lacerda, eu deixei tudo assim bem detalhado para que as pessoas possam entender o meu trabalho e também me localizar para que a gente possa aí estabelecer, de repente, uma parceria, né, ou ajudar de alguma forma. Maravilha. Para facilitar, a gente vai deixar na descrição desse episódio o link ali para você conhecer o perfil da doutora Natália. Não posso deixar de comentar. Eu estava, antes da gente fazer essa gravação do podcast aqui, analisando alguns perfis de advogados. E o que eu preciso comentar isso. O que eu vejo ali de perfil bloqueado, falando assim, advogado, especialista em tal coisa, privado, bloqueado, né? Então, não tá para negócios, né? Eu acho que eu vou até fazer depois um vídeo sobre isso, analisando perfis de advogados ali. E falta link, falta informação, falta de clareza do que faz, do que para quem faz, né, de uma dificuldade para contratar que se a pessoa entrar em contato realmente é porque ela queria muito, né, então eu já vi seu É, perfil, né, o perfil da doutora Natália é muito claro, então fica até o não quer atuar com LGPD, mas passa lá, passa lá, dá uma olhadinha, segue a doutora Natália para você se inspirar, falar: olha só", falar na linguagem do cliente com clareza, todos os serviços possíveis, né. Dá uma olhada lá para se inspirar, porque você também vai te ajudar nisso aí. Eu fiquei é, até, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso aí, né. Nossa, muito advogado perdendo muito dinheiro, porque tá usando muito mal é, a ferramenta, assim, muito mal, muito mal. Ainda vamos falar sobre isso. Mas maravilha, doutora Natália, perfeito. agradeço aí pelo seu tempo, pela sua participação, até para a gente encerrar, faltou a gente falar alguma coisa? Quer deixar uma dica final para o pessoal? Olha, primeiro te agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Eu fiquei muito honrada, porque eu já vi aí que as pessoas que participaram antes de mim é só fera mesmo. Então a gente fica muito honrado e principalmente, eu acho que a gente comentou sobre isso também pessoalmente, né? O fato de eu estar às vezes no interior, um pouco fora, né, dos ambientes certos e eu conseguir alcançar o que eu estou alcançando hoje, para mim é um motivo assim, de muita alegria, porque eu vejo que realmente é possível, quando a gente faz da forma correta, né, com o Instagram aberto, né, dando Aham. as devidas informações, a gente consegue alcançar. E o que eu queria dizer, né, para quem estiver ouvindo aí, é o seguinte: não é fácil realmente iniciar, tá? É uma área nova, mas é uma área muito promissora. Então, não se abatam pelas dificuldades iniciais, tá? Insistam, porque eu insisti e a coisa funciona. Mas busquem as ferramentas corretas, as pessoas corretas para ajudar e estudem muito, né? Estudem de fato, especializem-se naquilo que vocês querem, porque quando a gente se empenha e dedica realmente ao que a gente quer, não tem como dar errado. Exato. Então é isso. E mais uma vez, Jean, muito obrigada e parabéns também pelo seu trabalho, que é maravilhoso. E eu tenho acompanhado aqui diariamente e faz muito bem aí para quem está nesse meio e quer ter mais conhecimento. Enfim, eu acredito que você ajuda também muitas pessoas com isso. Parabéns. Legal, legal. Agradeço, obrigado também. E já caminhando para o nosso final, né, eu falei isso umas 4 vezes, né, mas agora é verdade, É, né, agora é verdade esse recado, né, agora agora vamos. agora sim. Não tem nada a ver com LGPD, mas eu sempre encerro com uma perguntinha. Uma perguntinha padrão aqui, às vezes pega os convidados bem de surpresa, vamos ver como você vai se sair. Também é uma pergunta um pouco filosófica, preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem para a Natália ainda criança, o que você falaria? A Natália criança mandando para a Natália de hoje? Não, É a isso? você enviando uma Tá. Eu mensagem para a Natália falando. criança, para você mesmo criança, sabendo de tudo que Olha, você já eu, passou hoje. eu falaria para ela o seguinte: Natália, execute tudo que você aprender, porque todas as minhas falhas até hoje foram por falta de execução. Então, eu até coloquei num post meu no Instagram, né, que a minha palavra do ano de 2023 era execução. Por quê? Porque às vezes a gente tem muita informação, a gente recebe ali conteúdo o tempo todo e não aplica, e não executa. E a execução é o que te faz sair do lugar de fato. Então, eu falaria lá atrás, para eu evitar muitas falhas que eu tive, eu falaria para aquela menininha: não deixe de executar.
Aprenda, ouça e execute. Excelente, excelente. Não só um recado para a doutora Natália, a pequena Natália, né, da doutora Pequena Natália para a Natália. pequena Natália, mas um recado para todos nós, né, precisamos de mais acabativa. A gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, né, Muito, muito. então, chega de ver ali, ó, a Bíblia da Pescaria, 12 volumes, né, e bora lá no rio pescar, né, então é execução, né, execução que faz a diferença, sem dúvida. Bom, Exatamente. é isso. Obrigado, doutores, doutoras, Eu que nossa audiência. agradeço. Obrigado, doutora Natália, também pela Obrigada. atenção, pelo tempo. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.